Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, Deus nos tem chamado para estarmos com os ponteiros alinhados, alinhados apontando para o alto, alinhados apontando para Deus, alinhados neste tempo, buscando entender a vontade de Deus, buscando compreender em Sua palavra por que aqui estamos, o que fazemos aqui na terra e buscando saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual o propósito de Deus para nós? A Sua palavra nos diz isto, e é isto que estamos aprendendo através deste programa. Hoje, o tema que conversaremos é sobre os animais que foram criados segundo a sua espécie. Animais segundo a sua espécie. Será que nós estamos incluídos no meio destes animais? Será que houve uma evolução dos animais e nós também somos um animal? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Vamos ver qual é a palavra de Deus, quem somos nós, quem são os animais. Deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Ele vai falar com você. Estejamos alinhados com Sua palavra, alinhados com a Sua vontade. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus ela é tão completa. A palavra de Deus não deixa brecha nenhuma, buraco nenhuma, dúvida nenhuma sobre a nossa origem, sobre o plano de Deus, sobre a criação de todas as coisas, sobre o propósito de Deus para nós. E Deus não nos fez e deu o chute inicial dizendo, agora se virem, agora vivam como vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Absolutamente. A palavra de Deus nos traz, a Bíblia Sagrada nos traz um cronograma. Deus mostrando o início de tudo. Deus mostrando o momento atual, onde estamos, o que estamos fazendo. E Deus nos mostra o futuro, o que há de ser. Deus não nos deixa com dúvidas. Deus nos traz e nos mostra todo este cronograma. E no cronograma de Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele fez com muita ordem, com organização, com sabedoria. Deus tinha ali toda a matéria-prima para a criação e Ele começa a criar dizendo, haja luz. Haja separação entre as águas, acima do firmamento, abaixo do firmamento. Ajuntem-se as águas num só lugar, apareça a porção seca. Ele enche a porção seca, a terra, a crosta terrestre. Ele enche de vegetação. E no capítulo 1 de Gênesis, do verso 20 ao 25, o Senhor vai criar também os animais, segundo a sua espécie. Vamos ver? Diz assim a palavra. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Bem,
Esta é a palavra de Deus nos dizendo como foram criados todos os animais. Bem, nós sabemos que a vida é um enigma para a ciência. Os cientistas não conseguem definir a vida. O que é a vida? Nós sabemos o que é a vida, mas não conseguimos definir cientificamente a vida. De onde vem a vida? Como a vida chega em células, em moléculas, em elementos da natureza que aí estão formando organelas, formando seres vivos. Como a vida vem? De onde ela veio? Aqui a palavra nos diz que Deus criou pela sua palavra. E disse também Deus. Quando Deus estabeleceu ali a separação das águas, nos mares, nos lagos, nos rios, as águas aqui na terra, ele diz, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Povoem-se as águas de enxames de seres vivos. Bem, nós sabemos que não temos catalogados todos os animais, todos os seres vivos dos oceanos. Há tanta profundidade ainda que ainda não fomos, não pesquisamos. Os oceanos ainda são tão pouco pesquisados pelos homens, pela ciência. Nós ainda não temos catalogados todos os seres vivos que aí estão. Os monstros marinhos, como diz a palavra, os enxames de seres vivos, as cores dos peixes, dos cardumes, o formato. É muito lindo o que está aqui, toda a vida dentro dos oceanos. É muito lindo. Ainda não foi tudo catalogado, mas tudo isto veio existir pela palavra de Deus. Povoem-se as águas. E a vida se multiplica, é a lei da biogênese. Vida gera vida. Um peixinho de uma espécie vai gerar peixinhos da sua própria espécie. E quando Deus encheu as águas de vida, Ele também fez as aves. Hoje, na ciência, se sabe que as vidas, ou vamos dizer assim, as primeiras espécies vivas vieram das águas. E então aves que voam sobre a terra. Depois criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e os seres viventes que rastejam, os répteis, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Isto foi feito no 5º dia. E vida gera vida. Então o Senhor disse, olha, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Deus quer que a vida gere vida. Deus quer que eu e você possamos ser produtores de vida, não só através do casamento, da família, dos filhos, mas também espiritualmente. Que nós possamos levar esta vida, a vida de Deus, por onde nós formos. Deus então criou todos os animais, começando pelas águas, começando pelos peixes, começando por esses animais que haveriam de povoar as águas, os mares, os lagos, os peixes e todos os animais marinhos dos mares, da água salgada e também da água doce. Deus criou espécies tão maravilhosas, espécies tão exuberantes, grandes animais chamados de monstros marinhos, grandes animais marinhos, uma baleia, uma orca, animais, tubarões imensos, e os répteis, crocodilos tão grandes, os jacarés, esses animais ali, as aves de tanto jeito.
com seus gorjeios, desde pequenos passarinhos até aves de maior porte, nós vemos criados aqui no quinto dia. No quinto dia da criação. E então Deus vai dizer no sexto dia: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. E ele separa entre dois, animais domésticos e animais selváticos. Nós sabemos de tantas histórias de pessoas que querem criar animais selváticos como domésticos. Gente que cria cobra, quer criar um leão, quer criar um animal selvagem que um dia aquele instinto selvagem não o faz reconhecer o seu dono que lhe deu tanto carinho, tanto alimento, porque é animal selvagem. Deus já criou desde o início, assim, aqueles animais domésticos, aqueles que seriam alimentados pelo homem, cuidados pelo homem, seriam animais até de estimação, companheiros do homem, mas criou os animais selváticos e todos os répteis, e viu Deus que isto era bom. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, verso 20, que Adão deu nome aos animais. É chamado isto na ciência de taxonomia. O nome, a separação dos animais segundo suas espécies e os seus nomes. Está escrito em Gênesis 2, 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Este assunto da companheira de Adão fica para um próximo programa, mas nós vamos conversar sobre este aqui. Deus deu ao homem a capacidade para dar nome aos animais. E ele deu nome a todos os animais domésticos. É claro que segundo a sua espécie, Adão foi dando nome aos animais, segundo a sua espécie, os domésticos e os selváticos. E a palavra de Deus nos diz que conforme o nome que Adão deu, assim Deus referendou. E ao dar o nome, ali estava Deus dando ao homem o domínio sobre a natureza. O domínio, a capacidade de administrar este reino que Deus estava lhe dando. O reino animal, o reino vegetal, o homem estaria cuidando e dominando, orientando. Os animais domésticos precisam do homem. As ovelhas, por exemplo, a ovinocultura é tão especial, as ovelhas precisam do homem. Elas não conseguem achar alimento para si, água para si, elas não conseguem se livrar do peso da lã que cresce no seu pelo. Elas não conseguem, elas precisam do homem para tosquiá-las, para levá-las aos pastos verdejantes, a águas tranquilas. As ovelhas precisam do homem para cuidar delas. São os animais domésticos. Estão bem afinados com o homem. E ao dar nome, Deus estava dando para o homem autoridade. Autoridade. Conforme o nome que ele colocou, Deus recebeu, Deus aceitou, porque Deus deu ao homem capacidade para isso. Isso que Adão fez é ciência, taxonomia, dar nome às espécies, isto é ciência. Às vezes as pessoas dizem, a Bíblia é um livro de carochinha, é um livro de lendas, a Bíblia é um livro que deve ser tirado das bibliotecas, das escolas. A Bíblia é um livro de judeus para judeus. Papel aceita tudo. Não. A Bíblia, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Mas a Bíblia é o livro que Deus nos deu para nós o conhecermos e nos conhecermos e conhecermos o mundo ao nosso redor. Até hoje,
nunca a ciência pôde dizer a Bíblia está errada. Não. Algumas vezes que a ciência se pronuncia, a ciência sim, ela muda de tempos em tempos. A ciência sim, ela vai aprendendo e ela vai aprimorando e ela vai tirando alguns conceitos e recebendo outros, mas a Bíblia continua a mesma. Anos atrás, se pensava que a Terra fosse o centro do sistema solar, que tudo girava em torno da Terra. E a Bíblia não diz isto. A Bíblia não diz isto. A ciência, então, veio aprendendo com os telescópios, com os estudos, e confirmando que a Terra não era o centro do sistema solar, e sim o Sol, que a Terra também gira em torno do Sol. E a ciência muda, os conceitos mudam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Eternamente a palavra de Deus permanece. Nós vemos que quando Adão deu nome aos animais, ele estava exercendo uma tarefa científica. Os animais segundo as suas espécies, quadrúpedes, bípedes, mamíferos, répteis, segundo as suas espécies. Uma capacidade que Adão tinha, o primeiro homem, uma capacidade que Deus deu. Deus deu capacidades a você, a mim, e nós devemos não apenas exercer a capacidade que nós temos, mas desenvolver, sermos o melhor. Como eu sonho que em breve o Brasil tenha prêmios Nobel na ciência. Quem sabe você vai estudar física, química, biologia. Quem sabe você será um pesquisador e vai trazer um prêmio Nobel para o Brasil, vai levantar o nome do nosso país, porque Deus te deu capacidade. Vamos estudar. E de acordo com a palavra de Deus, nós vamos descobrindo os mistérios de Deus e descobrindo o que Ele reservou na própria natureza para abençoar o homem e a vida do homem. Você sabia que os grandes prêmios Nobel, os grandes cientistas, a maioria dos cientistas que nós temos eram cristãos ou homens e mulheres tementes a Deus, como muitos judeus que não eram cristãos, mas tementes a Deus, e muitos cristãos. A ciência mesmo, as grandes universidades foram fundadas por pastores. Sim, Oxford, Harvard, grandes universidades fundadas pela igreja, porque a igreja não tem medo da ciência. Absolutamente. A verdadeira ciência, ela vai atrás da Bíblia. A Bíblia caminha, a Bíblia que está como a palavra de Deus, e a ciência vai correndo atrás com seus conceitos que vão sendo ultrapassados, e quando são confirmados, eles estão de acordo com a palavra de Deus. É isto que nós temos visto entre a ciência e a fé, a ciência e a palavra de Deus. E você sabia que até a ciência, a falsa ciência, a ciência que não é comprovada como a teoria da evolução, a pessoa tem de ter fé para acreditar que tudo que existe veio do caos, veio por acaso. Se nós não cremos que esse iPad aqui apareceu, ele foi desenhado, planejado, ele foi composto, ele foi feito para chegar às minhas mãos. Uma coisa tão simples. Eu vou acreditar que um gatinho, um cachorrinho, um ser humano veio do acaso? Veio por acaso? O acaso, nós sabemos que as leis da probabilidade dentro da matemática nos mostram a impossibilidade do acaso. É preciso ter mais fé na teoria da evolução, no evolucionismo, do que no criacionismo, de que uma mente extremamente sábia planejou e criou todas as coisas. Mas
Quando nós vemos aqui sobre os animais, nós vamos ver que os animais pereceram todos no dilúvio, de acordo com a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 7, versículo 21, está escrito assim: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. No dilúvio, toda a vida pereceu, exceto, é claro, os animais marinhos, porque já estão aí na água, o dilúvio foi água cobrindo a terra, mas todos os animais em que havia fôlego de vida pereceram no dilúvio. Apenas os que entraram na arca de Noé foram salvos. E havia 2 de cada espécie, macho e fêmea, e dos animais limpos havia 7 pares, de acordo com a palavra de Deus. Um dia vamos estudar sobre o dilúvio também nos nossos programas. Mas os animais pereceram como consequência do pecado da humanidade. Aí você pode imaginar como o pecado estava naquela época antes do dilúvio. Um grande desenvolvimento tecnológico, porque nós vemos os filhos de Lameque com um grande conhecimento de siderurgia, fazendo instrumentos cortantes de bronze. Nós vemos um desenvolvimento na arte, filhos de Lameque também fazendo harpa, instrumentos de sopro, flauta. Sabemos que é um desenvolvimento para se fazer instrumentos musicais. E um desenvolvimento na área da pecuária, da agricultura, que é necessário haver conhecimento para isto. A longevidade dos homens na época antes do dilúvio facilitava então que todo o conhecimento fosse passado para as gerações. Mas a maldade ali estava. E Deus só achou Noé e a sua família no meio de toda a humanidade naquele tempo. Então o Senhor envia o dilúvio e morrem todos os animais por causa do pecado. Mas toda a criação foi afetada pelo pecado também. Não foi só o homem. A consequência do pecado do homem afetou a criação. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 20 a 22. Está escrito assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Aqui está escrito que a criação está sujeita à vaidade. A vaidade aqui é o orgulho. Qual foi o pecado primordial, o pecado principal lá, quando Lúcifer, aquele anjo, aquele querubim da guarda, ele é expulso dos céus, se achou pecado no coração dele? Foi o orgulho, foi a vaidade, foi o desejo de ser igual a Deus, de ser adorado como Deus. Esse é o pecado principal ali. A criação ficou afetada e sujeita à vaidade, a esse pecado do orgulho, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Todos os animais foram afetados. Nós vimos que antes do dilúvio, os animais eram vegetarianos. Até mesmo os grandes répteis, como os dinossauros, eram herbívoros. Eles comiam das plantações. Nós vamos ver que depois do dilúvio, nós vamos ver também grandes répteis e vamos ver animais selváticos se tornando carnívoros.
se tornando carnívoros. E o próprio homem, depois do dilúvio, Deus autorizou que comesse carne. Pescar o peixe, matar a ovelha, as aves, o boi, os animais, comer a sua carne, carne de caça. Nós vemos que o Isaac gostava de comer caça e seu filho Esaú ia caçar, trazia caça para o seu pai. Ele tinha um apetite especial, uma predileção pela carne de caça. Isto veio depois do dilúvio. A criação ficou sujeita, afetada pelo pecado. Mas a criação, ela geme. Isso não é próprio do que Deus criou. Deus não fez os animais para comerem uns aos outros, para perseguirem uns aos outros, para serem perseguidos pelo homem. Deus não fez para ser assim. O temor, o fugir um do outro, os animais fugindo do homem, o homem fugindo dos animais, veio depois do dilúvio. E Paulo nos diz aqui, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Vai haver uma redenção para a criação? Os animais serão diferentes em algum tempo daqui para frente? Sim! É o que a palavra de Deus nos diz. É o que a palavra de Deus nos mostra quando fala do milênio da vinda de Jesus. Quando Jesus virá reinar aqui na terra, então nós vamos ver os animais serão redimidos, a criação será redimida, não haverá mais esse temor. A Bíblia nos diz que uma criancinha vai colocar a mão na toca do basilisco ali, da cobra, do escorpião, e não vai ser ferida. A criança, a ursa vai pastar junto com o carneiro, o leão comendo palha junto com o boi, no reinado do Messias, no milênio. Deus é perfeito. E os propósitos de Deus são perfeitos. E tudo isso que nós vemos agora, às vezes eu assisto um pouquinho lá no Discovery Channel, nós vemos um pouquinho lá dos animais, o predatismo, os animais perseguindo, matando, comendo. Ai, como dói o coração de ver um leão atacando uma zebra, atacando os gnus, atacando os animais. Dói o coração, é ruim, é uma cena violenta. Deus não fez esta violência. Não é o propósito de Deus esta violência. Vai haver a redenção de toda a criação, a redenção também dos animais, a redenção também da terra, esta terra que produz espinhos, abrolhos, coisa ruim que tem de ser arrancada. Vai haver uma mudança durante o reinado de Cristo. E você está pronto para reinar com Cristo? Está pronto para a vinda de Jesus aqui à terra? Está pronto para se encontrar com Ele? Deseja esta vida, este reino de paz, de alegria, de segurança, este milênio de justiça e de bondade? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, entregando sua vida a Jesus. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me toda violência, toda agressividade, toda maldade do meu coração. Perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Ajuda-me a ser bondoso, honesto, fiel. Ajuda-me a ser longânimo, ter domínio próprio. Ajuda-me a viver em paz e a repartir esta paz com as pessoas ao meu redor. Eu me entrego a Ti para ser parecido com Jesus. Ajuda-me, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Usa-me, abençoa-me, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Graças a Deus. É isto aí. É entregar a vida ao Senhor e deixar que o Espírito Santo te guie, te domine e faça de você um pacificador, uma bênção para o mundo. Que Deus te abençoe ricamente, que você ame a palavra de Deus e saiba que esta palavra é a verdade e nos ensina, nos mostra o passado, nos mostra o presente e nos mostra o futuro. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro no programa Alinhando os Ponteiros, aqui na Rede Super. Deus te abençoe e até lá.